E aí, tudo bom? Aqui é o professor André. Nesse vídeo a gente vai revisar um pouquinho com a guia de realização da prova que o CIELI disponibiliza para a gente. Tu consegue fazer o download dele aqui embaixo desse vídeo, tá? A gente vai separar ele em partes, que é um pouquinho longo, e é importante que você volte aqui quando tiver alguma dúvida, tá? O primeiro que o CIELI nos traz é para vocês saberem, são questões importantes, né? Quem que criou e desenvolveu a prova foi o Instituto Cervantes, para quem não sabe, a maior escola de espanhol do mundo. A UNAM, que é a Universidade do México, a Universidade de Salamanca, que é da Espanha, e a UBA de Buenos Aires. Muitos de vocês vão estar estudando aqui para ir para a UBA, né? E olha só que interessante, tem mais de 80 universidades pelo mundo espalhadas e 20 são da América Latina, né? Ibero-americanas. Primeiro a gente vai ver uma pequena introdução, como é o CIELI, as modalidades do CIELI, o curso online, vou dizer se é bom ou não para fazer, o quadro comum europeu vou explicar também, a descrição de cada uma dos tipos de prova, como é a prova, a inscrição, realização do exame, resultados, revisão e qualificação. Isso aqui é bem importante também, tá? Vamos lá. Para quem não sabe, o CIELI é Serviço Internacional de Avaliação da Língua Espanhola, né? Que é um serviço que avalia o nosso espanhol. Ele é super moderno, ele foi inaugurado no ano 2016, tá? E eu acredito que daqui para frente todas as universidades públicas ou da América Latina vão usar o serviço, tá? Porque é muito interessante. Como eu falei antes, né, são essas universidades, a Cervantes, o Instituto Cervantes, a UNAM e a Salamanca e Buenos Aires, quem criaram, né? E ela foi feita para certificar o grau de competência na compreensão de leitura auditiva, expressão, interação escrita e oral, né? E como é o CIELI, né? Ele é multinível. Isso aqui é muito importante, pessoal. É uma prova que você faz e não é que você eu vou fazer o nível B2, por exemplo. Eu quero alcançar o nível B2, mas você não faz a prova no nível B2. Começa do nível A1 e vai até o nível C1. Então você precisa fazer absolutamente toda a prova. Por exemplo, você não pode fazer errado o nível A1 e pretender aprovar no nível B2. Óbvio, né? Porque o A1 é o básico, o C1 avançado. Se você faz errado os anteriores do nível B2, não vai dar certo, porque ela é a pontuação do 0 ao 1000. Bom, aqui tem algumas outras características, não são tão importantes no momento, se quiser ler depois. Isso aqui é muito mais importante, que como é que o CIELI ele está organizado, né? As provas. Vamos lá, o CIELI Global. Para quem vai fazer o CIELI Global, são as 4 habilidades. Tá? Compreensão de leitura, auditiva, escrita e oral. Para quem vai fazer o CIELI S5, é somente essas duas aqui, tá? Expressão, interação escrita e oral. Que seria esse aqui, ó. Tá? Acho que ninguém precisa fazer isso aqui no momento, tá? Do S1 ao S4. Não se preocupem com isso. Vamos lá, as modalidades. Vamos começar com o CIELI Global. É uma duração de 3 horas, tá? E como eu falei antes, ó, a pontuação é de 1000 pontos, tá? E cada habilidade é 250 pontos. Ou seja, quem vai fazer o CIELI S5 precisa 500 pontos, certo? Vai fazer 2 habilidades, 500 pontos. 4 habilidades, 1000 pontos. Vamos lá. E como é que está organizada essa prova? A de leitura são 5 tarefas, tá? Todas são 250 pontos, como a gente já falou. Aqui. A de leitura são 60 minutos e a resposta automática. É multiple choice, múltipla escolha, então você vai clicando e a resposta é automática. Não aparece no momento, tá? Compreensão auditiva são 6 tarefas, 250 pontos, 55 minutos e também a resposta automática. E a expressão escrita são 2 tarefas, são 2 textos, um pouquinho mais simples, outro um pouquinho mais avançado, depois a gente vai ver em detalhe. 50 minutos para fazer essa prova e o qualificador, se ele é que faz a correção dessa prova. Tá?
A expressão ou interação oral são 5 tarefas, que do A1, A2, B1, B2, C1, 5 tarefas, um de cada nível, tá? Entre 15 e 20 minutos para fazer, também o qualificador do Ciele. Então, como eu falei antes, quem faz S5, 500 pontos, quem faz global, 1000 pontos, tá? Aqui um pouquinho mais das modalidades. Depois, se você quiser dar uma lida, pode dar uma lida. Vamos mostrar as coisas importantes aqui. Sobre esse curso online do Objetivo Ciele. Faça ele, tá? Mas ele é só mais uma guia, ele vai estar praticamente repetindo tudo isso aqui que a gente está vendo, só que em espanhol. É interessante fazer ele, pode fazer, tá? Mas quem vai ter acesso a ele é somente quem compra a prova. Então, só faça ele quando você comprar a prova, mais próximo, né, da data que você vai realizar o exame. Então, o que você vai ter lá? Vai ter vídeos, atividades interativas, que é só vídeos, tá? E uma prova final, porém ela não tem correção, tá? Cada uma das habilidades que você comprar vai ter um curso específico. E isso aqui é importante, que é o quadro comum europeu de referência das línguas, né? Que é do A1 ao C1. É interessante você ler ele, eu não vou ler agora porque é bem extenso, mas é interessante você ter uma noção do que você precisa ter em cada um dos níveis. Olha aqui, ó, aqui aparece o nível A1, tá? Como ninguém precisa do nível A1, não vamos ler ele. Vamos ler o A2, o B2 e o C1. Olha só, em cada habilidade. O B2 para leitura. Vamos lá. Os usuários leem com alto grau de independência, adaptando estilo e velocidade de leitura e diferentes tipos de textos e finalidades. Por isso é super importante aprender a ler no começo. Dispõem de um amplo vocabulário ativo de leitura, mas podem encontrar alguma dificuldade em modismo pouco frequentes. Por isso que os modismos são interessantes estudar mais para frente também. Compreensão auditiva. Os usuários incluem qualquer tipo de discurso, tanto conversas face a face como discursos retransmitidos sobre temas habituais ou não, da vida pessoal, social, acadêmica ou profissional. Captam as ideias principais de discursos linguisticamente complexos que abordam temas concretos e abstratos, incluindo questões técnicas dentro da sua especialidade. Tá? Expressão, interação e escrita, pessoal. Os usuários são capazes de transmitir informação, exprimir seu ponto de vista de forma eficaz e construir relacionamentos com os pontos de vista de outras pessoas para lidar com uma ampla variedade de temas. Escrever textos claros e detalhados. E oral. Os usuários realizam descrições e apresentações claras e detalhadas sobre uma ampla gama de assuntos gerais, acadêmicos, profissionais ou de lazer, desenvolvendo e defendendo suas ideias com explicações e argumentos adequados. Falam com fluência, precisão, controle gramatical e eficiência, marcando claramente a relação entre as ideias. Por isso que tudo isso aqui, ó, é importantíssimo na tarefa 4 e 5, depois você vai ver como é que é. E é importantíssimo o pessoal participar das lives para treinar tudo isso aqui, tá? Por favor, se você puder participar das lives, participe. E o C1 é um passinho mais além, né? O importante aqui, ó, essa é a pontuação de 250 pontos para alcançar o nível B2, essas são as pontuações que você precisa tirar, tá? Não brinquem de, se eu preciso B2, eu vou tirar 176 pontos. Isso é incalculável, não tem nem como. Depois eu posso até explicar como é que faz isso. Então, o nosso foco é apontar no C1. Mas aqui a gente leu o B2, vamos ver o C1 agora. Nível C1, olha aqui, ó, 217 e 250, quase todos têm o mesmo rango pontuação que precisa tirar. Vamos lá, leitura. Os usuários compreendem com todo detalhe textos longos e complexos, que quer se relacionem com uma especialidade ou não, desde que possam reler partes mais difíceis. Auditiva. Os usuários entendem o suficiente para seguir um discurso longo sobre questões complexas, abstratas e orais. Reconhecem uma ampla gama de expressões idiomáticas e coloquialismos e apreciam alterações de registro. Escritas. Os usuários são capazes de escrever sobre temas complexos, interagindo eficazmente com o destinatário, destacando as principais ideias, defendendo seu ponto de vista com raciocínio e exemplos e terminando com uma conclusão apropriada. Elaboram textos claros, precisos, bem estruturados e de certa extensão. Isso aqui, pessoal, é fundamental, tá?
Oral. Os usuários realizam descrições claras e detalhadas e apresentações sobre assuntos complexos, integrando aspectos complementares, desenvolvendo aspectos particulares e terminando com uma conclusão apropriada. Se expressam fluentemente e espontaneamente, quase sem esforço, e dominam um amplo repertório léxico. Isso aqui também é treinável, tá? Bem simples. Repito, lives para isso.